Aí você pode abrir sua Bíblia, Salmo 13. Salmo de número 13. Eu vou usar a Bíblia aqui da minha esposa. Pega aí, Bíblia. Porque eu preparei a pregação com essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela é corrigida e revisada. Eu usei essa tradução aqui. Bom? O título dessa mensagem talvez você ache curioso, mas não é não. O título é 3 Cs no Salmo 13. Letra C. 3 Cs. Coragem. Qual é a outra? Eu tenho que ver. Eu estava com as 3 aqui agora. Aí na hora que a gente começa a falar, né? Confiança e comunhão. Então vamos repetir. Coragem, confiança, comunhão. Aí você viu que deu certo? 3 Cs no Salmo 13. Vamos ler? Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, agora, já que a gente já orou, né? Então agora vocês entenderam, 3C no Salmo 13. Os irmãos devem se lembrar que não é a primeira vez que eu vou pregar no Salmo 13. Me lembro de ter pregado aqui na igreja, inclusive, duas mensagens diferentes sobre esse Salmo. E nas duas eu explorei o Salmo de maneira expositiva. Mas há poucos dias estava lendo aqui, nessa tradução da Bíblia, e tive a percepção que eu coloquei aqui nesse título, desses 3 Cs. Aí, como eu disse, o primeiro C se refere à coragem de Davi de se achegar a Deus para falar com Deus da forma como ele fala nesse salmo. A coragem dele. O segundo C é a confiança que ele tem de que será atendido. Vê que não é um negócio assim para todo mundo. Na hora que você fala, irmão, vai te contar um problema. Você está orando, aí tem gente que faz assim: você não vai resolver nada. Que isso, gente? Você está vendo que a gente precisa ter confiança ao aproximar-se do Senhor? E o último C, que é o terceiro aí, fala de como ele desfruta da comunhão com Deus. Já que a gente tem aprendido que os salmos nos ajudam no nosso aprendizado da oração, nos ajudam como orar, não seria ruim se pudéssemos expressar esses 3 Cs quando estivermos em necessidades semelhantes às do rei Davi. Mas vamos explorar isso aí, então. O primeiro C é o quê? Coragem. Todo mundo. Primeiro C? Coragem. Isso aí, aproveita a cola aí, porque aqui pode. Então, pode ir lá na escola, né? Aqui pode colar. Então, como eu já disse,
O primeiro C se refere à coragem. Irmãos, não é sempre que a gente é corajoso, né? Algumas vezes a gente é, né? Algumas vezes a gente é muito corajoso. Quando está tudo bem conosco, a gente sente uma coragem danada, né? Sentimos uma autoconfiança que nos impulsiona, né? Nessa fase da coragem, nesses dias, né? Às vezes é uns dias, às vezes é umas horinhas, não importa, mas a gente sente forte, a gente sonha alto, estabelece objetivos e luta por eles com tanta veemência que achamos que nada vai nos impedir de alcançar esses objetivos, né? No dia que a gente está corajoso, a gente sente assim, não, isso aqui vai ter que dar certo, né? A gente fala assim, meio que não fala, a gente pensa assim e a gente age assim. Seria bom se a vida fosse sempre assim, né? Mas não é. Outras vezes nós não estamos tão confiantes assim. Às vezes, por quê? Porque não nos encontramos sempre autoconfiantes? Porque tem dia que a gente está sendo perseguido. Tem um adversário, como é o caso aqui de Davi, ele está falando de um inimigo. Então, quando o adversário é maior do que nós, tem mais recursos do que nós, então a gente fica assim, né, um pouco preocupado. Aquela coragem, aquela autoconfiança, ela começa a ser abalada. A gente fica preocupado e não temos mais tanta confiança. Às vezes é por causa do pecado. Pecamos e a culpa pesa a consciência. Então aquela autoconfiança, né, de se aproximar de Deus assim, você fica todo preocupado. Às vezes é porque estamos passando alguma necessidade de ordem material, finanças, por exemplo. Se depender dos outros assim para conseguir alguma coisa, né? A gente sabe que é Deus que abençoa, mas se você olhar, não com os olhos espirituais, que a gente sabe que a igreja vive em comunhão e um ajuda o outro, mas assim, olhando com os olhos do mundo, tem gente que não fica se sentindo humilhado, tem que depender dos outros, é humilhação. Aí aquela coragem, aquela autoconfiança, né? Você perde um pouco também. Às vezes também é porque estamos passando por provação. Porque o crente passa por provação. E a Bíblia diz, e aí, dois salmos antes, eu leio o 11:5. Só a primeira frase do 11, verso 5. O que diz aí? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Olha aí. Quem prova os dois? Nessa versão aqui aparece só o justo, mas é bom que apareceu os dois ali. Deus prova todo mundo, no fim das contas. E quando a gente está sendo provado, aquela autoconfiança também, não fica lá essas coisas todas não. Né? Quando a fé está sendo provada, você pensa um monte de coisas. Nessa hora a coragem é pouca e não é raro sentirmos que a qualquer momento podemos afundar e perder a batalha. A gente sente isso. Mesmo que isso não aconteça, ou nem sempre aconteça, mas esses são os sentimentos que vêm à nossa mente. Pensamentos e sentimentos, não é? Variação, confusão na mente, você fica perplexo, você fica assim instável emocionalmente, porque sentimento, para Deus não nada, né? Mas para a gente é muita coisa. Você pode estar tudo beleza, mas se vê um sentimento assim, te pega naquela hora, você fica todo instável. Né? Então, sentimento para o ser humano, ele conta sim. Ele não deve ficar confiando nele, a gente aprende isso na Bíblia. Confiando 100% todo o tempo, mas ele dá uma balançada sim no ser humano. Mas a coragem que eu quero falar aqui, que eu vi nesse salmo, não é uma coragem para vencer a vida,
Não é uma coragem para lutar por objetivos ou uma coragem para realizar sonhos. É uma coragem para se aproximar de Deus. Está ouvindo aí? Amém. Isso vocês falam amém. Para se aproximar de Deus, ousando, aí entre aspas, lhe pedir uma resposta para a sua necessidade específica, seja ela qual for. Como eu disse, parece que aqui o salmista estava sofrendo algum tipo de perseguição de algum inimigo. Verso 2 e verso 4 fala isso. O inimigo estava se exaltando sobre ele, estava prevalecendo. Tem uma Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia do Peregrino, ela diz, estava prevalecendo sobre ele. Em qual sentido? A gente, aqui o Salmo não diz, a gente não sabe. Talvez o inimigo levantou um falso testemunho e outras pessoas acreditaram, não é isso? Há poucos dias pensei com uma pessoa que aconteceu isso com ela, uma pessoa crente, uma pessoa fiel a Deus, aquela Maria crente que o pastor falou aqui a semana passada, que não deve nada para ninguém, mas ela tinha uma sociedade no pagamento de alguma coisa mensal e já era de uma terceira pessoa, então ela passava o dinheiro para esse que ela estava em sociedade, para ele quitar lá, e ele nunca quitava, estava, parece 9 meses que essa pessoa me falou, atrasado. Encontrou com essa pessoa na rua e acabou com ela. Ele falou, deixa eu te explicar. Eu não quero nem saber, mas deixa eu te explicar. Ele explicou, falou, ó, eu quero que você me paga e nunca mais quero ver sua cara. Ela estava com o dinheiro lá para outras coisas, toma aqui, para você ver, não falou isso, né? Mas para você ver que eu não tenho essa intenção e não sou assim, não adiantou nada. Mas a outra pessoa da tal da sociedade não só fazia isso, como saiu depois falando desse irmão aí para outras pessoas. E até hoje tem gente que fica meio assim, olhando com desconfiança para esse irmão. Então é um inimigo que faz isso. A gente não sabe se foi isso que aconteceu com Davi, a gente sabe que isso acontecia. Conhecendo a história de Davi, né? Havia pessoas que o traíam. Seu sogro queria matar, seu filho queria matar, tomaram o reino. Está vendo? O sogro perseguiu ele até no deserto, entrava em caverna, pulava muro, subia em árvore, vamos dizer assim, para matá-lo. Talvez também, né, seja aquele tipo de inimigo invejoso que fica torcendo para que ele fosse de alguma forma prejudicado e depois perdesse tudo, para aí ficar cantando vitória em cima da derrota dele. Enfim, há incontáveis formas de um inimigo se levantar. É isso? A mesma situação pode acontecer ou estar acontecendo com você. Mas, meus irmãos, o que importa se você tem alguém para pedir socorro? O que importa a perseguição? O que importa o inimigo se você pode fazer uma oração? A quem pode resolver. Amém. O que tem faltado muito nesses últimos dias é uma igreja que pede socorro a Deus. Isso que está faltando. Uma igreja que vai para a oração, insiste na oração. O que eu quero dizer é que hoje em dia uma grande parte da igreja que fica temerosa de se aproximar do Senhor e entrar na presença dele, como diz lá em Hebreus 10, verso 19, com intrepidez, com ousadia. Efésios 3,12 também diz, vamos ver esses dois versículos aí, por favor. Efésios 3,12 e Hebreus 10,19. Cada irmão lê aí, corrida bíblica, vamos ver aí. Efésios 3,12 e Hebreus 10,19. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele,
Efésios 3, isso aí, está vendo? Pelo qual em Jesus Cristo nós temos ousadia e confiança para ter acesso ao Senhor Pai. E Hebreus 10, 19 é o mais conhecido de todos. Pode ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém. Então entra no santuário, irmão. Entra no santuário, entra na presença de Deus. Eu já disse em outras ocasiões que a nossa batalha contra qualquer problema que se levanta, a gente ganha primeiro com Deus em oração. E depois você ganha ela de fato. Lembra quando nós pregamos aqui a vida inteira de Jacó? Antes dele se encontrar, ele estava se aproximando lá, voltando para a sua terra, mas ele estava preocupado com uma coisa que há 20 anos tinha lá no coração dele. O seu irmão havia jurado morte. Havia jurado ele de morte. Ele estava preocupado com ele. Ele não estava só preocupado, ele estava com muito medo. Mas ele teve um encontro com Deus e venceu a luta. Amém. Vencer ali com Deus não quer dizer que Deus perdeu, quer dizer que ele conseguiu a bênção que ele precisava. É isso. O pessoal fica querendo fazer discursos, teorias, hipóteses, estudos, né? Deus perdeu aquela luta com Jacó. Não, quer dizer que Jacó ganhou, não é porque Deus perdeu, é porque Jacó foi abençoado. Ele ganhou o que ele precisava, a vitória foi dele. Ele ganhou naquela luta. Você vai para a oração, você luta em oração, depois você vai lá fora e ela é ganha de fato, porque você já ganhou ela com Deus. Amém. E foi isso que aconteceu. Quando ele se encontra com seu irmão, aquele medo já tinha desfalecido. Aquele temor não era, é claro que havia ainda um pouco de preocupação, mas já tinha desfalecido, porque ele já voltou diferente. Inclusive o nome dele não era mais o mesmo. O nome dele era outro. Aleluia. Quem conhecia Jacó antes daquela luta no Val de Jaboque, veria que ele era outro depois que ele saiu de lá. Amanheceu disso numa noite só. Foi transformado numa noite, da noite para o dia. Está vendo que às vezes acontece isso? Mas o que a gente às vezes fica? Se Deus se esqueceu de mim, o que eu posso fazer? Se Deus não quer me responder, o que eu posso fazer? Se há tristeza no meu coração e Deus não tira, o que eu posso fazer? Você sabe o que você pode fazer, irmão? Faz igual Davi aqui. Faz uma oração igual essa aqui. Ao invés de tentar resolver o problema lá com o inimigo, né, com a sua ira, porque o pessoal fala assim, não, agora eu vou esganar aquele pescocinho ali. Ao invés de você fazer isso, ou se entregar ao desânimo e ao desespero, você pode arrumar coragem e se apresentar ao Senhor. Mesmo você sabendo que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, nessa hora o que leva em conta é o direito que Ele te concedeu de se aproximar dEle com coragem. O que você não pode fazer é chegar até o soberano com as exigências de um orgulhoso. O Senhor tem que fazer isso. Você pode falar até assim, mas fala com humildade. O Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Não, Senhor, a tua palavra diz que eu posso falar isso aqui e insistir com o Senhor. Mas na humildade, irmão. Humildade corajosa. Porque, olha, eu achei corajoso demais da parte dele. Ele começa a dizer, até quando o Senhor vai esquecer de mim, Senhor? Como se Deus se esquecesse de alguém. Mas olha, eu achei isso muito corajoso da parte dele. Ele sabe que Deus não esquece de ninguém. Você sabe que Deus não esquece de ninguém. Eu sei que Deus não esquece de ninguém. Mas a situação estava tão esquisita para o lado dele, que ele falou isso. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Porque não é possível. Ele está falando com humildade. Senão não está nem registrado.
Está vendo, meus irmãos? Para sempre. O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Quer dizer que o Senhor me entregou aí à morte, né? O verso 3 aí, o final do verso 3. Quer dizer, o Senhor vai me entregar à morte. O inimigo vai fazer o que quiser de mim. Eu achei muito corajoso da parte dele. Então você pode chegar para Deus com uma humildade corajosa. Esse é o primeiro C de exceção. Amém? Amém. Vamos para o segundo? Confiança. Eu ia perguntar, mas já falei. Qual que é o segundo? Confiança. Aí, nem todo mundo respondeu. Aproveita a cola aí. Qual que é o segundo C? Confiança. Isso aí. Irmãos, preste atenção. Não deem ouvidos ao diabo. Quando ele diz que você não tem fé, às vezes ele fala isso. Ou que sua fé é pequena, né? Ou que sua fé não vale nada, é inválida, sua fé não surte efeito nenhum. Ele faz isso. Ele fala isso. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também, não é só isso que diz lá, no mesmo versículo diz: quem se aproxima de Deus tenha certeza que Deus existe. Não é isso? Se você não tivesse fé, você ora para quem? Se você está orando para alguém, é porque você tem fé nesse alguém que você está orando, não é isso? A não ser que você não esteja orando mais. Se você não estiver orando mais, aí você pode se considerar até desviado. Mas não acho que seja o caso. Só uma observação. Se você parou de orar, volte a orar. Se não parou, continue orando e esperando. Porque a resposta de oração sempre chega ao perseverante. Amém. Deus nunca deixou de responder. Amém. Deus nunca deixou de responder. Se ele não responde diretamente, ele responde indiretamente. E quando ele não tem aquilo lá que você está querendo, ele muda o seu coração, para que a vontade dele prevaleça e você aceita. Amém. A vontade dele. É sempre assim. Mas o servo de Deus, Deus não deixa sem resposta. A confiança na oração sempre deve apelar para quem Deus é. Se você está em pecado, né? É natural tentar correr de Deus, né? E achar que Ele não vai ouvir sua oração. É natural. E você sabe que Deus não ouve mesmo. Se você não tem a intenção de abandonar o pecado, Deus não ouve a oração de ímpio, não. Agora, se você tem intenção de abandonar o pecado, você pode recorrer para a misericórdia e o perdão dele, porque Ele tem isso para oferecer. Amém. Amém. Ele tem misericórdia, Ele tem perdão para oferecer para o pecador. O salmista aqui, no verso 5, ele apela para o que? Está escrito aí na sua. Mas eu confio em quê? Benignidade. Outro diz o quê? Tua graça. Tua graça. Ele tinha plena certeza de que Deus usaria essas coisas para abençoá-lo. É o que ele estava precisando no momento. Senhor, eu estou precisando neste momento da sua graça. Olha o que está acontecendo. A tua benignidade. Irmão, se você conseguiu coragem para fazer uma oração, então use a confiança e diga ao Senhor que você precisa de algo que só Ele tem. Se é perdão, então vai ser perdão. Se é benignidade, então vai ser benignidade. Se é misericórdia, então será misericórdia. Se é graça, o Senhor lhe concederá graça, Ele tem. Amém. Se é socorro, então vai ser socorro. E se for salvação, também será salvação, mesmo que não seja o caso de quem já for salvo. Mas a certeza de salvação sempre renova o nosso ânimo, não é? Observe que a confiança da oração não está em você. Quantas vezes você foi resolver um problema lá por conta própria, né? E o negócio ficou pior? Lembra aí? Conta agora não. Mas foi resolver por conta própria, né? Deixou de confiar que o Senhor resolveria, foi lá resolver na força do seu braço. Eu espero que não literalmente, tá? Mas foi lá resolver na força do seu braço, na sua autoconfiança.
Irmão, eu já vi gente dizendo que prefere resolver coisas sem orar, porque Deus demora muito. Eu já vi gente dizer isso. Resolver as coisas do seu jeito. A confiança do crente deve estar fundamentada no caráter de Deus, que é fiel a si mesmo. Orar confiante nisso trará descanso ao seu coração. Você acha que Deus vai resolver alguma coisa com injustiça, sendo que Ele é justo? Não vai. Deus vai resolver as coisas com justiça. Você acha que Deus resolve as coisas com desonestidade? Como tem muita gente por aí, sendo que Ele é um Deus fiel em tudo e em todo tempo. Você está vendo? Você vai apelando para essas coisas. Você acha que Ele atende a sua necessidade assim, de supetão, sendo que Ele é um Deus paciente e benigno? Mas você pode orar, Senhor, isso aqui é urgente, tal, não tem problema você orar. Mas se isso serve lá para o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, porque Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus benigno, Ele está fazendo as coisas andarem conforme a vontade dEle, e que vai atender a sua necessidade por você ser servo e serva do Senhor. Amém. Amém. Então, confiando nesses atributos divinos, é que nós devemos nos aproximar do Senhor em oração, assim como o salmista aqui fez. Amém. Vamos para o último C? Qual é o último C? Comunhão. Muito bem. O terceiro e último C que nos propomos é o C da comunhão. Amados, de tudo que falamos até agora, os dois primeiros Cs não têm nenhum efeito se o crente não for crente. Só o crente tem comunhão com Deus. Se não tiver comunhão com Deus, Deus não vai ouvir oração de quem for. Qual confiança que a pessoa vai ter? Ela não conhece a Deus. Se não tiver comunhão, a coragem dele será uma soberba e acabará provocando a Deus, como nós já nos referimos, né? Você tem que fazer isso por mim. Se ele não for um crente que goza da comunhão com Deus, jamais ele terá confiança para se apresentar ao Senhor em oração. Tem gente que não ora e vai resolver as coisas do seu jeito por causa disso. Ele não tem comunhão. Está vendo? É uma coisa que está ligada à outra. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem confiança para se apresentar a Deus. Ele sempre ficará na dúvida, não sabe se Deus irá responder a ele ou não. A base para fazer uma oração como essa do Salmo 13 é andar em comunhão com Deus. Davi era um homem de comunhão com Deus. A gente sabe que Davi ia, vinha, saía, voltava, tinha suas atividades, tinha suas preocupações, tinha suas limitações, né? Mas ele não abria mão da comunhão com Deus. Ele não abria mão. Ele não queria saber, Senhor, o que eu quero é expressar ao Senhor aqui. Então ele escreve esses tipos de salmos. Tem coisas que eu não esperava que Davi fosse escrever. Mesmo antes dele se tornar rei, tem salmos aqui antes dele se tornar rei e salmos depois dele tornar-se rei. Salmos antes de quando ele se torna rei, mas antes de assumir o trono, demorou uns anos ainda. Então há salmos aqui nessas três etapas da vida dele. Mas ele não abria mão de ter comunhão com Deus. Você pode falar o que quiser de Davi, mas ele não abria mão de ter comunhão com Deus. Ele não abria mão. Ele estava fraco, ele falou assim, eu estou fraco, eu preciso de força. Aleluia. Eu estou dizendo isso, irmãos, eu estou frisando isso, porque nem sempre é assim que a gente faz quando a gente está orando.
A gente quer lamentar. Pode lamentar, mas tem uma hora que o lamento tem que ter um fim. Falou, agora que eu lamentei, eu preciso de força. Eu estou sem fé. Eu preciso que o Senhor renove a minha fé. É isso que eu estou precisando. Eu estou fraco, eu estou em pecado, eu preciso de perdão e eu não estou sentindo que eu estou perdoado. Como é que o Senhor vai fazer comigo? Você está vendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Para você ser específico na hora, ou o Senhor vai esquecer de mim, como ele, ou o Senhor vai me deixar perecer na mão dos meus inimigos, vai deixar os inimigos vencer. O Senhor sabe, o Senhor é um Deus justo. Então eu estou falando que são coisas que a gente não pega. A gente fala assim, Senhor, o Senhor está vendo, se o Senhor quiser, você pode falar isso também, irmão, mas não é só isso. Você tem que falar mais específico. Por isso que eu estou dizendo, para fazer isso, tem que ter, último ser, comunhão. Não é preciso ir longe para encontrar evidências da comunhão aqui no texto. O último versículo mesmo aponta para isso. E começa como? O último versículo? Hã? Cantarei ao Senhor. Aproveitar aqui. Quando você canta para quem? Davi disse: cantará ao Senhor. E você? Tem muita gente que canta por aí, né? Tem muita gente, tem muitos cantores bons, inclusive. Mas eles cantam para quem? Deus não aceita cântico de quem não tem comunhão com Ele, mas Ele aceita cânticos o tempo todo daqueles que são seus, porque tem comunhão com Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Mesmo que você não sabe cantar, você não sabe cantar não, então você louva. É a mesma coisa. Você louva ao Senhor. O cântico costuma ser uma expressão de quê? De alegria, né? De alegria. Claro, nem sempre, mas quase sempre é uma expressão de alegria. Tiago, que escreveu a carta, capítulo 5, verso 13, diz: quem está triste faz o quê? Ore. Aproveita a cola. E quem está triste? Ore. Mas quem está alegre? Cante. Está vendo? Você pode se alegrar, pode cantar à vontade, mas cantar para o Senhor só quem estiver em comunhão com Ele. Essa semana, por acaso, a Adriana colocou lá, né, passando as coisas dela lá no celular, eu ouvi um certo cantor mundano dizer que quando ele está cantando, eu ouvi e não falei nada, vou falar aqui que ela vai saber. Mas eu fiquei calado lá. Mas eu estava ouvindo lá, um certo cantor mundano diz que quando ele está cantando, ele fica tão concentrado e empolgado que nem precisa da ajuda de Deus. Ele ainda falou assim: se Deus não atrapalhar, já está bom. Né? Mas é um cantor mundano, você espera o quê, né? Você espera o quê? Você percebe que nem todo cântico é para o Senhor? Né? Não tem comunhão com Deus? O mundo também dá alegria, né? É passageiro, mas dá. Mas o mundo não pode proporcionar comunhão com Deus. Ele dá uma alegria lá fajuta, ilusória. Aí você tem que correr lá de novo para ver se acha, até quando você cansa. Mas comunhão, não. Você pode estar até triste, igual estava salmista aqui. Triste, mas ele estava em comunhão. Né? Ele tinha certeza, estava em confiança, a gente falou, ele tinha certeza que Deus ia salvar ele, ia libertar ele. Glória a Deus. A alegria, o cântico, a coragem, a comunhão são reações legítimas de quem tem uma aliança de comunhão com Deus. Que busquemos essa comunhão também. Amém. Para a gente concluir então.
Eu espero que esses 3 Cs façam parte da nossa vida, assim como era normal na vida do rei Davi. Há momentos em que você deve se prostrar e ficar calado diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e majestade, só adorando. Mas há momentos, irmão, em que não tem problema nenhum você gritar, suplicar, insistir, procurar argumentos para convencer, a Deus a agir. Isso faz parte da nossa vivência, faz parte da comunhão espiritual. Esse é o tipo de oração sem temor desses 2 versículos que nós lemos aí, de Efésios e Hebreus. Oração sem temor. Senhor, o Senhor vai me deixar perecer mesmo? Eu estou aqui porque isso vai acontecer se o Senhor deixar para lá. Lembra? Pense que não é uma exigência que você é maior do que Deus, não. Não é isso não. É você estar utilizando desse recurso, dessa porta que Jesus abriu, desse caminho que Jesus abriu, para que você pudesse entrar. Ele que cedeu essa porta. Ele que cedeu esse recurso, para que você pudesse usar. A própria coragem incentiva a confiança. Tem gente que fica corajoso para fazer um trem errado, e vai com muita confiança para fazer o que é errado. E às vezes lá ele vai com tanta confiança e dá errado até para ele. E ele se frustra. Mas a confiança em Deus, em oração, nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. Afinal, a oração, ao que você fizer, como ele falou, vai apelar para o caráter de Deus. E a gente sabe como é que Deus é. Ele é sempre fiel. Ele é sempre fiel. Isso confirmará que o Senhor tem uma aliança contigo e o seu coração se alegrará por causa da comunhão que você desfruta com Ele. Amém? Louvado seja Deus. Então, acabou. Hoje acabou você. Eu convidar o pastor Alvimar para orar pela igreja, orar pelo terra.